O cavalo manga larga é o mais usado no Brasil para a lida do dia a dia no campo. O que pouca gente sabe é que o manga larga chegou a estas terras junto com os portugueses em 1500 no descobrimento. Conheça agora um dos descendentes da família Junqueira, responsável pelo manga larga no país. Geraldo Diniz Junqueira conta a história do cavalo que ajudou o Brasil a se desenvolver. E ele trouxe esse cavalo. O nome dele carrega um pedaço da história do Brasil. Geraldo Diniz Junqueira. Ele é da 7ª geração do português João Francisco Junqueira, o primeiro a trazer o cavalo manga larga para o Brasil, ainda na época do descobrimento. O cavalo, que no princípio era o principal meio de transporte, se transformou numa paixão quando o tataravô do seu Geraldo, o Francisco Antônio, veio de Minas Gerais em busca de terras melhores na região norte de São Paulo. Aqui, ele manteve a criação de manga larga, desbravou a terra e preparou a região para a fundação da cidade de Orlândia. E foi aqui que o manga larga ganhou fama e teve destacadas as suas qualidades. A família Junqueira sempre se dedicou às lides do campo. Inicialmente em Minas Gerais, perto de Caxambu, na região de Cruzilha, onde eles tinham a fazenda famosa, até hoje conhecida, Fazenda Favacho, e pelas necessidades de então, o cavalo era o único meio de transporte para acesso à corte no Rio de Janeiro e para o manejo do gado, para as viagens. Então, eles iniciaram a criação do cavalo manga larga, o nome posteriormente é que foi adotado, mas sempre criaram cavalos importantes para a região. Quando foi em 1812, um neto desse português, João Francisco Junqueira, que chamava-se Francisco Antônio, veio de lá, dessa região de Minas, para ocupar uma região onde hoje é a cidade de Orlândia, no norte do estado de São Paulo. Aí eles derrubaram as matas, povoaram, formaram culturas. Quando foi no fim do século XIX, o café chegou nessa região. Eles já conheciam tudo, o solo, o clima, a gente, eles progrediram, fizeram grandes fazendas, sempre apoiados no seu trabalho rural, nas lidas do campo, visitando as suas lavouras ou cuidando dos seus gados, a continuação do cavalo que tinha sido introduzido pelos portugueses com a vinda dos portugueses em 1500 e que os membros da família Junqueira desenvolveram, a ponto de quando houve a criação da Cudelaria Real de Cachoeiro do Campo em Ouro Preto, tem lá os diversos cavalos importados e tem o cavalo do Junqueira. Seu Geraldo conta ainda que as características do manga larga é que são responsáveis pelo seu sucesso. O cavalo manga larga, a primeira coisa, ele é um cavalo de sela. O cavalo de sela, diferentemente do cavalo de tração, é para arrastar ou canhões ou carroças, enfim, e o cavalo de sela é para ser montado. Agora, montado ele é para várias atividades. A corrida de cavalo existe uma morfologia jamais adaptada à carreira, à distância, à velocidade pura. Então, os cavalos que servem para jogos, o jogo de polo, um jogo mundialmente conhecido, o polo a cavalo, os argentinos são os melhores do mundo, já tem um tipo de cavalo adaptado para essa modalidade de esporte. Então, é um cavalo que tem muito uso, o cavalo tem muito uso. E o nosso é um cavalo de sela feito para acompanhar a pecuária extensiva de corte, com todas as suas dificuldades, seus problemas, mas também adaptado hoje em dia nos lugares onde não tem mais necessidade para os esportes. Esta é a égua Hainan, uma matriz de grande qualidade e de orgulho para a fazenda. Ela tem 4 anos e traz todas as qualidades da raça. O manga larga é um animal de sela. Seu Geraldo explica por quê. O seu Geraldo está explicando para a gente aqui qual é a diferença do animal de sela, que é feito próprio para as pessoas montarem, consequentemente batalharem na lida de cada dia,
e o animal que é usado para tração, ou seja, para fazer força. Seu Geraldo, a diferença aqui está onde, no caso aqui do manga larga? O cavalo manga larga tem que ser um cavalo de sela. Foi criado para isso. Então, essa posição do omoplata, que é um osso solto aqui, o cavalo não tem esse osso nosso aqui. Essa posição, se for com uma inclinação certa de 45 graus, empurra o cavaleiro, senta mais atrás, deixa a frente do cavalo livre. Se o omoplata for vertical, é o que acontece no cavalo de tração, não é um defeito para cavalo de tração, é vantagem. Para cavalo de sela é um defeito grave, porque o centro de gravidade já está quase na instabilidade. Qualquer força que ele faça, a massa dele, os 500 quilos, é que arrasta o canhão, a carroça, o carro, que seja. Então, esta posição aqui define o que é cavalo de sela do que é cavalo de tração. Os animais vão sendo apresentados e um lote de éguas paridas desce ao curral. Juntos, mães e filhotes mostram toda a beleza e a mansidão do manga larga. A minha criação é conhecida em todo o país pela quantidade muito grande de reprodutores importantes que eu criei. Eu quase que fiz um alfabeto de cavalos importantes, Almanac, Bismarck, etc, etc. E vendi um cavalo conhecido, todo mundo sabe, o Leguiçamo, por uma importância que me permitiu, com essa venda, adquirir 1.350 bezerros de desmama na ocasião, que foi em 1983. Continuo gostando, criando. Hoje o mercado é diferente, as necessidades são outras, mas nós ainda encontramos não só colocação dos afazeres da fazenda, como também clientes que querem o nosso cavalo e vêm aqui à procura deles. E se você pensa que a nossa história terminou por aí, está enganado. Este velho moinho de pedra denuncia que estamos prestes a conhecer um pouco mais do modo de vida antigo. Nele, o milho era moído e dividido entre os donos do milho e do moinho. Agora, olha só a casa. Ano que vem, ela completa 100 anos. Construída pelo sogro do seu Geraldo, ele faz questão de manter todas as coisas tradicionais da família, como as fotos em cima do piano, a prataria, louças. Nas paredes e no teto, tudo lembra a arte. Reflete o passado e o presente. O veado empalhado na parede foi resultado de uma caçada com o cavalo manga larga. A história da família está registrada em livros. Um deles mostra a foto com a última reunião de família. Mais de 2.000 parentes estiveram presentes. O telefone é relíquia. E para quem pensa que é só enfeite, seu Geraldo vai logo ligando e conversando. Na parede, a árvore genealógica remonta todos os ramos da família, que viveu de perto, fez parte da história do Brasil e ainda hoje contribui. Participou de todos os ciclos, inclusive o do café. A história da família Junqueira também se confunde com várias partes da história do Brasil. Por exemplo, na época em que esta casa foi construída, a cultura principal aqui nessa região de São Paulo era o café. E sabe como é que acordava os peões para irem ao cafezal para começar a trabalhar? O sino. Eles usavam... Nesse toque, os peões sabiam que já era para ir. Meio-dia, na hora do almoço, a mesma coisa para chamar de volta. Para encerrar o trabalho também, eles faziam o toque do sino, que era para os peões voltarem para casa, dormir e se preparar para o dia seguinte na lida. É a família Junqueira, história que se confunde com a história do Brasil. Ao tocar o sino, seu Geraldo vem ao jardim. Observa as árvores, tem delas aqui com mais de 100 anos. Eucalipto, sapucaia, figueira branca, aroeira, todas elas guardam a história da família. E no rosto do seu Geraldo, a lembrança de quem ouviu, participou, viveu um pouco da história do Brasil. E como recíproca, nos deu a beleza e a qualidade do manga larga, o mais confortável, resistente
e maior colaborador do homem na construção da terra de Santa Cruz.